Eu não deveria estar aqui. Ou deveria? Às vezes, é muito desconfortável se imaginar em um lugar e criar futuros possíveis para nós mesmos. Principalmente quando se é uma pessoa introvertida. Não existe um número exato de quantas pessoas introvertidas existem no mundo. Mas alguns estudos sugerem que pode ser qualquer coisa entre 15% e 50% da população global. Dentro desse grupo enorme de pessoas, existem muitos tipos de introvertidos, inclusive aqueles que você nunca diria que são. Conversando com uma terapeuta uma vez, ela me descreveu como uma introvertida funcional. Se você nunca ouviu falar desse termo, talvez conheça alguém com esse perfil ou até se identifique. Sabe aquele tipo de pessoa que prefere 1000 vezes ficar em casa, maratonando uma série, cozinhando, fazendo nada, do que sair? Mas mesmo assim a pessoa sai, encontra um monte de gente, interage em um monte de contextos e às vezes volta para casa se sentindo meio blé, parecendo que levou um monte de porrada. Ou aquela pessoa que odeia ir ao supermercado, pelo tanto de interações com pessoas diretas ou indiretas que se envolve, mas mesmo assim vai lá, faz a compra do mês e às vezes volta para casa que nem consegue guardar as compras no armário, porque só quer deitar. O introvertido funcional, essa terapeuta me disse, também é mestre em fuga estratégica de festas. Sim, até quando elas estão bombando. Tudo isso para economizar a tal da bateria social, que é o tempo que algumas pessoas conseguem ficar no convívio de outras antes de se sentirem totalmente exaustas. O jornalismo me ajudou muito a lidar com a minha introversão. Mas isso não quer dizer que eu estou necessariamente confortável em frente às câmeras ou mesmo em palcos como esse. E isso tem tudo a ver com a história de como eu vim parar aqui hoje. Essa história começa no dia 15 de junho de 2023. Foi um dia como qualquer outro, mas um dia legal para mim. Tinha acabado de entregar um projeto grande de trabalho e falei, quer saber? Eu vou me levar para almoçar no meu lugar favorito. Depois me levei para passear no parque e encontrei uma amiga querida para tomar um café. E aí eu recebi uma mensagem da organização deste evento que dizia assim, Angélica, você topa ser mestre de cerimônias do TEDx São José dos Campos? Eu confesso que essa mensagem me pegou um pouco de surpresa. Fiquei até felizinha, um pouco lisonjeada. Comecei até a pensar, mas com que roupa que eu vou? Mas sabe um carrinho de rolemã descendo desgovernado, sem ninguém, ladeira abaixo? Já viram? A minha mente ficou mais ou menos assim. Eu fui tomada de um pavor intenso, comecei a questionar as minhas habilidades e finalmente eu concluí que eu nunca daria conta. Mesmo assim, achei de bom tom pedir um tempo para pensar. E depois de quase uma semana, eu consegui responder, dizendo assim, eu queria ter o que é preciso para apresentar um TEDx, mas eu não tenho. E justificando a minha recusa, eu disse, se vocês colocarem uma cadeira no palco, é capaz dela ter mais carisma do que eu. E foi assim que eu recusei esse convite, mas ao mesmo tempo eu sabia que estava perdendo uma grande oportunidade. Afinal, eu estava no começo de um momento importante da minha carreira, liderando uma empresa de inteligência de futuros. E que oportunidade melhor do que apresentar um evento que fala de futuro. Mas a real é que eu me senti tão desconfortável com a simples ideia de ocupar esse espaço aqui, que eu não me permiti nem mesmo tentar. E essa percepção de incapacidade, ela acabou encontrando eco no mundo. Quando eu comentei com um amigo sobre os motivos da minha recusa, e ele me disse, de fato, ser mestre de cerimônias não é o teu perfil. Lembra do meu carrinho de rolemã, descendo ladeira abaixo?
Pois é, nesse momento ele ficou totalmente estraçalhado. Bom, deu para perceber que não foi meu melhor momento, né? Ao longo do último ano, eu busquei compreender a anatomia do desconforto e o impacto que ele tem nas nossas decisões e nas nossas autopercepções. Primeiro, eu entendi que o desconforto faz parte de uma resposta biológica. A amígdala cerebral ela é programada para reagir a qualquer coisa que remotamente se pareça com uma ameaça. Mas esse instinto de sobrevivência que impediu que a gente fosse devorado por predadores grandes lá atrás, hoje em dia, em algumas situações, pode atrasar a nossa vida. O desconforto, ele anda de mãos dadas com aquela vozinha que a gente escuta às vezes na vida, principalmente quando se é mulher, que diz, melhor não, melhor deixar para lá, não vai dar certo mesmo. Essa vozinha ela é alimentada pelas nossas experiências ruins, pelos nossos traumas, pelos nossos medos mais profundos. Por exemplo, o medo do desconhecido, medo de ser visto errando em público, medo da expectativa, medo da opinião alheia, medo de ser insuficiente. Às vezes, a gente se vê derrotado no futuro ou em qualquer uma das realidades paralelas que a gente imagina. Às vezes, isso pode trazer uma grande ansiedade e sofrimento. Às vezes até uma dor física. E quando se é introvertido, isso pode ser pior ainda. Porque além das 1000 questões que podem estar martelando na cabeça o tempo todo, às vezes fica parecendo que as oportunidades de fato só pertencem aos extrovertidos. Porque é preciso falar alto, ter um charme irresistível, ser amigo de todos, fazer networking eficiente, ser super extrovertido e desenvolto em frente às câmeras, nos palcos, nas redes sociais. Ou seja, é preciso aderir a uma série de padrões estabelecidos para se legitimar. Mas eu entendi também que o desconforto não é só uma questão interna, não. Ele é imposto pelo sistema, pelo mundo como ele é hoje, como uma forma de silenciar, de invisibilizar e de estacionar muitos de nós. Ele é um mecanismo muito sutil de manutenção do status quo, que inclusive faz com que a gente às vezes permaneça ou saia de lugares onde a gente deveria estar ou partir. Mas já parou para pensar que milhões de pessoas no mundo inteiro enfrentam desconfortos extremos para existir? Pensa, por exemplo, na pessoa empreendedora na periferia, que faz seu corre e se vira todos os dias sem ter garantia de absolutamente nada. Pensa na pessoa voluntária, que em meio a tantas ausências, se desdobra para salvar pessoas e animais no caos climático. Pensa na professora da rede pública de ensino, que mesmo em condições de trabalho e salários precários, dá o seu melhor para entregar uma educação de qualidade. Pensa na pessoa profissional que sofre assédio e preconceitos de toda sorte no ambiente de trabalho e tenta expor essas práticas na esperança que elas nunca mais se repitam. Pensa na pessoa que rompe relacionamentos familiares para interromper ciclos de violência e de total indiferença. Todas essas pessoas, cada qual à sua maneira, se movimentam em meio ao desconforto. Eu acredito que pode existir um lugar em que a gente aprende a não só conviver com os nossos desconfortos, mas talvez a transformá-los. E é nesse lugar muito real e muito desafiador que a gente pode tentar juntar os nossos caquinhos, enfrentar as nossas sombras e criar novas realidades. O desconforto está muito presente na maioria das grandes narrativas de mitos da humanidade.
Os protagonistas normalmente começam a sua trajetória num lugar estável, às vezes bom, às vezes nem tanto, mas quase sempre melhor do que a alternativa, que é partir rumo ao desconhecido, talvez até rumo ao perigo. Mas a boa notícia é que quase nunca nós somos os primeiros a sentir desconforto. O que nós podemos tentar fazer é encontrar formas de sentar com os nossos desconfortos e bater um papo com eles. Mas é claro que aplicar tudo isso no dia a dia, no mundo real, não é simples. Eu mesma lutei e luto contra muitas coisas. Eu não era muito boa para falar com as pessoas, mas eu me tornei jornalista. Eu tenho pavor de andar de avião, mas nunca deixei de ir para lugares que um dia na minha vida só existiram em sonho. Eu nunca fui muito boa para falar em público e olha só, eu estou aqui. A verdade é que ao longo do último ano, eu precisei encontrar formas de me colocar no mundo, sendo introvertida, falando baixo, do meu jeitinho, mas principalmente sem usar uma máscara para parecer ser quem eu não sou. Lidar com o desconforto requer autoconhecimento, sim. Mas mais importante ainda é encontrar a nossa turma, espaços seguros, onde nos acolhem do jeito que nós somos e onde nos incentivam a nos movimentar em meio ao desconforto. E também onde as nossas trajetórias são valorizadas. E é com a minha turma que eu consegui chegar aqui no dia de hoje para lembrar a qualquer pessoa para quem essa narrativa aqui possa fazer sentido, que os nossos desconfortos não nos definem. E se em vez disso a gente pensar que é sobre encontrar experiências que nos dão poder, encontrar ferramentas que nos mostrem o caminho, encontrar caminhos para o nosso autoacolhimento. Criar futuros possíveis para nós e para os outros num mundo tão barulhento não é simples. Requer que a gente banque quem nós somos e, ao mesmo tempo, que a gente encontre formas de funcionar na sociedade e pagar os nossos boletos. Muitas vezes essa conta não vai fechar, mas nós precisamos encontrar formas de fazer isso. A gente precisa ocupar o nosso lugar no mundo, realizar os nossos projetos e sermos felizes, mesmo que nos digam que nós somos desajustados, esquisitos, ou qualquer outro termo que nos fizeram acreditar só para nos deixar desconfortáveis. O mundo está muito complexo, com cada vez mais problemas grandes para resolver. E sentir desconforto, muitas vezes, vai ser a única opção racional que existe. E muitas vezes também vai ser difícil reagir às ameaças reais ou imaginárias que surgem a todo momento. Mas o que a gente pode fazer é tentar transformar os nossos desconfortos em pequenas ações, em sonhos, em inspirações para que outras pessoas façam o mesmo. Eu desejo que a gente consiga olhar para dentro de nós, para aquilo que está fora do lugar, e que a gente consiga transformar tudo isso nos futuros que a gente quer, para nós mesmos e para o mundo. Um desconforto por vez. Muito obrigada.